Olá, no momento são 10 para as 10 da noite. Eu tenho uma prova amanhã às 7:30 da manhã e tô aqui gravando um Sudoku, né? Ah, bom, esse é um Sudoku bem diferente. Se chama Hypnotic Suggestion do Ericus 837. Ele é um Sudoku um pouco diferente, né? Ele, em vez de ser um Sudoku 9x9, né? Ou seja, usar os números de 1 a 9, né? E serem caixas assim quadradas, né? Ele é um Sudoku 8x8, então a gente tem que usar os números de 1 a 8, né? Em cada linha, em cada coluna, em cada caixa, 2x4. Além disso, ele tem outra regra, né? Uh, ele tem essa regra que eu nunca fiz, que é essa Look and Say Cages, né? Que seriam tipo jaulas, olhe e diga, né? Traduzindo assim para da letra, né? Que é o seguinte: lê a dica, né? Que é esse número que está aqui em cima, né? Alto para descrever o conteúdo da jaula. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diz que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, né, dentro da jaula. Eu vou pintar a jaula que isso vai facilitar enxergar. Então, essa aqui é uma jaula e essa aqui é a outra. Né, então, ela é delimitado por essa linha pontilhada. Então, nessa jaula verde, vai ter um número 2, dois números 3, não, um número 2, três números 4, 5 números 6 e 7 números 8. Uh, se a gente for somar essa quantidade, 1, 2 dá 1, 3, 4 mais 3, com 5 com 7, né? Dá 8, 9, 16. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. É. Então tinha dado. Nossa, já esqueci a contagem que eu tinha feito, mas é bem menor, né? Vamos só ver se eu contei certo. Aqui é pra dar 36 no rosa, então. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Tá, vamos lá então. Vamos olhar essa caixa, essa jaula rosa, né? Ele diz aqui que tem 8 números 7, 6, 5, 4, 3 e 2 uns. 8 com 6, 14, com 4, 18, com 2, 20. Então ele não vai estar falando exatamente tudo, né? Mas uma coisa interessante é que ele fala que tem 8 números 7. E são 8 caixas que tem nesse Sudoku. Então é, o 8 de cada caixa vai estar na zona rosa. E aí já dá pra gente tirar algumas coisas. Por exemplo, em uma dessas células vai ter um número 8. Significa que nessa aqui não vai poder ter. Então vai ter que ter um 8 aqui. Opa, tá, um 8 aqui. Se tem o 8 aqui, não vai poder ter o 8 aqui embaixo, né, nessa coluna aqui. Então vai ter que estar aqui o 8, né, que vai eliminar os 8 daqui. Então 8 aqui, que a gente pode tirar. Ó, vai ter um 8 aqui, né, porque vai estar tirando dessa coluna. Essa coluna vai tirar esse 8 daqui. Esse 8 e essa coluna aqui vão estar tirando o 8 dessas posições. Então vai ter um 8 aqui, que tira 8 daqui, né? Então 8 aqui. Aqui na caixa 4, o 8 não pode estar em nenhuma dessas posições por causa dos 8 que já temos, né? Então sobra um 8 aqui. Aqui nessa caixa não pode estar aqui. Então vai ter que estar aqui. Aqui, aqui. E a gente já conseguiu colocar todos os 8. Uh, vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa com o outro.
No outro fala que tem 7. Opa, eu tinha confundido uma coisa aqui. Não é o número 8 que era pra estar colocando. Eles são 7 na verdade. Porque são 8 números 7. Tá. Bom, que eu já percebi esse erro aqui. No verde fala que tem 7 números 8. Então significa que em uma dessas caixas não vai ter o número 8. E o que eu estava observando é que nas duas caixas de cima, né, na caixa 1 e 2, o verde está na mesma linha. Então não vai dar para colocar o 8 tanto aqui quanto aqui. Vai estar em apenas uma delas. Tá, mas eu não sei se isso vai me fazer resolver. Ah, ok. Aqui embaixo, ó, vai ter um 8 em uma dessas posições. Né? Porque tem 7 números 8, a gente sabe que a caixa que não vai ter o 8 é uma dessas daqui de cima. Então, em uma dessas vezes aqui vai ter, em um desses vezes vai ter, em um desses vezes vai ter, um desses vezes vai ter, um desses vezes vai ter, e um desses vezes também vai ter o 8. Aqui na caixa 8, o 8 só pode estar nessas posições. Então ele não vai poder estar aqui, nessas três. Sobra aqui. O 8 aqui, né, nessa coluna já, vai eliminar essas possibilidades. Vai sobrar, portanto, aqui. O 8 aqui e esse par aqui vai estar eliminando essa possibilidade e essa possibilidade. Então sobra aqui também. Esse 8 vai eliminar esses dois. Vai tirar daqui, que tira daqui, né? Esse 8 tira essas possibilidades. Então sobra aqui. Já dá pra gente colocar esses outros 8. A gente já descobriu aqui onde não vai ter o 8, né? Em qual caixa não vai ter o 8 na zona verde, que é essa caixa aqui. Por quê? Nessa posição já tem um 8 na coluna, nessa já tem um 8 na coluna, e nessa também já tem um 8 na coluna. Né? Então a única possibilidade do 8 nessa caixa é aqui, e que precisa de um 8 na zona verde, que é aqui então. Bom, imagino que nesse sudoku a gente vá, tipo, indo do mais alto para o mais baixo, assim, né, de questão de quantidade, né? Então, o próximo que a gente vê são... a gente já viu o número que vai ter 8 vezes dentro da jaula, a gente já viu o número que vai ter 7 vezes dentro da jaula, agora a gente vê o número que vai ter 6 vezes dentro da jaula, que é o 5 nessa zona rosa. Tem 5... Não, tem 6 5 nessa região. Então a gente tem que ver quais são as duas caixas que podem não ter, que não podem ter o 5, né? Na região rosa. E assim como a gente fez pro 7 números 8, a gente vai ver algum par, né, de caixa que tenham a mesma restrição entre si. Bom, aqui em cima, né? Opa, eles estão na mesma linha, né? A região rosa vai estar na mesma linha, os passos disponíveis. Então só um deles vai poder ter o número 5. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente olhar esse lado da direita, né? Onde pode ter o 5? Nessa caixa aqui. Na caixa logo abaixo, nessas posições, depois nessas e depois nessas. O 5 não poderia estar, por exemplo, em uma dessas posições aqui da esquerda. Porque digamos que temos um 5 aqui em cima, né? Ele vai tirar todas essas possibilidades.
nessa caixa vai sobrar essas duas posições, né? Que estão na mesma coluna. Então vai tirar essas posições. Pra cá e aqui, né, vai ter um conflito, né? Mas o que eu tava querendo ver é, por exemplo, aqui, ó. O que eu queria explicar, que eu imagino que seja a restrição. É esse par de caixa aqui. Porque ele só tem, ó, essas mesmas possibilidades nas mesmas colunas. Ah, calma. Só que não é mutuamente excludente. Tá, vamos fazer algumas suposições, né? Digamos que tenha um 5 na região rosa aqui dessa parte de baixo, né? Então significa que vai ter um 5 aqui. Se também tiver um 5 nessa. Ah, ah, bom, nesse lado da esquerda, todas as possibilidades do 5 na região rosa estão nas mesmas três colunas. Então aqui vai ter no máximo, né, nesse lado esquerdo, no máximo 3 números 5. Eu poderia ter 4 números 5 aqui, 2 aqui. Se forem 4 aqui do lado da direita, seriam 5 aqui. Aparentemente sim. Hum, é, Nossa, inclusive fez até um padrão assim interessante, né? Hum, eu ainda acho que seja, né, analisar, né, 6 números 5. Onde é que podem estar esses 6 números 5? Bom, nessa linha precisa de um 5 e vai estar na zona rosa. Nessa linha também precisa de um número 5 também vai estar na linha rosa, né, na zona rosa. Mesma coisa nessa coluna e nessa coluna. Bom, se tiverem, por exemplo, ah, onde essas linhas e colunas se. ah, qual é o nome? Onde elas se cruzarem, né? Essa linha, né? Com essa coluna com essa linha com essa coluna, né? A gente já tem uma zona, né? Uma caixa que não vai ter o 5 na zona rosa, outra caixa que não vai ter o 5 na zona rosa. Só que aí temos um problema, né? Porque se não tem nessa aqui, todas essas outras caixas vão ter um 5 na zona rosa. E por que isso vai ser um problema? Vamos olhar aqui a caixa 4. O 5 não poderia estar aqui. Então teríamos um 5 aqui. E onde é que a gente colocaria o 5 aqui? Na zona rosa, né? A gente não pode, porque aqui tem esse 5 e aqui tem esse par aqui. Então a gente não pode colocar os 5 onde a linha e a coluna nesse interpolam, vamos dizer assim.
A gente sabe que uma das caixas que não vai ter o 5 é aqui de cima. Ah, e onde é que vai ser a outra? Bom, tava interessado em saber se o 5 pode estar aqui. Porque se o 5 estiver aqui, a gente vai ter um 5 aqui e um 5 aqui. Um 5 aqui e um 5 aqui. Um 5 aqui. Um 5 aqui e um 5 aqui. Aí um 5 aqui. Ficam 6 números 5 nessa região rosa. Então, sim, o 5 pode estar ali nesse canto. Bom, se for aqui, por exemplo. Eu não gosto muito de ficar fazendo muita suposição, mas estou querendo entender como funciona. Acho que aqui ele não impõe nenhuma restrição, então qualquer uma dessas outras caixas poderia ficar sem o 5, né? Bom, vamos rebobinar um pouco, né? Eu tinha falado sobre a possibilidade de ter nesse lado da direita, né? 4 dos 5 na zona rosa e os outros 2 aqui nesse lado esquerdo. Para isso, teria que ter um 5 aqui, não é porque é o único lugar na coluna. Não fica nenhuma restrição. Ah, tá, eu acabei de pensar que às vezes eu tô vendo aqui, né, tipo, os que tem uma quantidade grande, né? E eu pensei, mas por exemplo, se a gente for olhar, tem um número 2 aqui. Onde que a gente poderia colocar esse único número 2 na região verde? Só que o que eu não me toquei é que se tem um número 2, né, na região verde, significa que tem 7 números 2 na região rosa. Certo? Sim, porque precisamos ter 8 números 2, né, no total, né, do Sudoku. E todas as células são ou verdes ou rosas. Então, se tem um número 2 na verde, isso significa que tem 7 deles na região rosa. Então, por exemplo, aqui, ó. Quer dizer, aqui em cima, né? Precisa de um 2 nessa linha. Que são as únicas. Né, aqui são os únicos espaços rosas vazios ainda nessa linha. Eles estão na mesma linha. Né? Então, uma dessas caixas não vai ter o número 2. Significa que todas as outras 6, todas as outras 7 no caso, né? Vão ter o número 2. Então aqui embaixo vai ter um número 2, que vai fazer com que tenha um número 2 aqui. O 2 aqui, né? Vai excluir aqui, então vai ter um 2 aqui. Esses, né, os dois que vão estar nessas colunas vão impossibilitar essas aqui. Então vai ter um 2 aqui, 2 aqui. Não, esse aqui eu não sei ainda, porque o 2 pode estar aqui. 2 aqui, 2 aqui,
2 e o 2. O 2 não poderia estar em nenhuma dessas três por causa desses aqui, né? Então tem um 2 aqui e vai ter mesmo 2 nesse lado aqui. A gente pode fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vamos ver que eu acho que isso foi feito já. E aí com isso a gente vai poder resolver, né? O 6, número 5. Porque aqui nessa linha a gente vai precisar colocar uma, né? Então vai ter ou aqui ou aqui. E agora, por a gente ter colocado o 2 nessa posição, tá com a mesma restrição aqui embaixo. Então, ou essa caixa não vai ter o 5, ou essa caixa não vai ter o 5. Então todas as outras vão ter o número 5. A gente vai ter um 5 aqui, que vai colocar um 5 aqui, que coloca um 5 aqui e coloca um 5 aqui. E que coloca o 5 aqui. O 5 não vai poder estar aqui, né? Porque esse 5 está aqui e esse 5 aqui. Então vai ter um 5 aqui embaixo. Não vai poder ser aqui nem aqui por causa desses 5 aqui, né? A gente já pode colocar esse 5 aqui. Esse 5. Faltou um 5 aqui. E aí dá pra gente fazer o contrário. Aqui na região rosa a gente vai ter dois números 1. Quer dizer, se na região rosa vai ter dois números 1 e a gente não sabe onde, significa que na verde vão ter 6 números 1. E aí a mesma coisa, ó. A gente precisa colocar um nessa linha. E os espaços disponíveis são todos verdes, né? Então, um dessa caixa, ou um dessa caixa vai estar aqui, ou um dessa caixa vai estar aqui nessa linha de baixo, né? Então, uma dessas caixas não vai ter o número 1, mesma coisa que embaixo, né? As posições possíveis estão na mesma linha, né? Então, todas as outras 4 caixas vão ter o número 1. A gente vai ter o número 1 em uma dessas posições, que são, né, colineares, né? Elas estão na mesma linha, que vai tirar essas posições. Então, temos um aqui e um aqui, um aqui. Tá. Aqui embaixo não vai poder ter o 1 aqui, né? Porque nessas posições já tem um na mesma coluna, então sobra aqui. E já tem um nessa coluna, então é aqui. A gente bota um aqui, então vai ter um aqui. E a gente resolveu os uns. Não, falta aqui embaixo esse 1. Tá, agora acho que é só ir repetindo isso. É um sudoku bem diferente. Depois que, né, pega essa ideia de ver o que não está sendo falado, ficou, né, mais simples de fazer. A gente já viu os 8 números 7, a gente já viu os 6 números 5, a gente já viu os 7 números 8, os 5 números 6. Então na região amarela aqui, né, vão ter 5 números 6. Isso vai significar que 3 dessas caixas não vão ter o número 3 na zona verde, né? Bom, essas duas aqui do meio, as regiões verdes, elas estão na mesma restrição, né? Elas estão na mesma linha. Então aqui uma delas não vai ter o verde, o 6. Aqui embaixo também, né? As regiões verdes estão na mesma linha, né? Estão na mesma restrição. Então uma delas não vai ter o número 6. E aqui em cima também. Então significa que essas duas caixas com certeza vão ter o número 6 na zona verde. Que aí fica 1, 2, 3, 4, 5. Então tá. Aqui só sobra essa posição, então 6 aqui, 6 aqui. Bom, dessas duas aqui, essa aqui já não pode ter o 6 no verde, porque tem um 6 na mesma coluna.
E aqui tem essas duas posições, mas esse aqui é excluído por causa desse 6. Mesma coisa aqui embaixo agora, ó, esse 6 excluiu aqui. Então vai estar aqui embaixo, né, na direita no caso, né? E não pode ser aqui por causa desse 6. Que vai excluir o 6 daqui, então vai estar desse lado da esquerda. E esse 6 exclui aqui, então sobra aqui. Então temos já, ó, 1, 2, 3, 4, 5, número 6 na região verde. E a gente pode terminar de preencher os 6, né? 6 aqui, 6 e 6. Aí aqui já vão todos os números 6. 8, 7, 6, 5. Agora temos 4 número 3 na região verde. Rosa. Bom, nessas caixas de cima, os rosas estão na mesma restrição, né? Estão na mesma linha. Na segunda linha também estão na mesma linha. Na terceira, na quarta região aqui, elas vão estar também na mesma restrição. Então aqui já temos, né, tipo, 3 caixas que não vão ter. Então uma dessas duas aqui não vai ter o número 3 na região rosa. Aliás, na verdade eu não vou analisar os 4 número 3, e sim que no verde vão ter 3 números 4. Se tem 3 4 na região verde, significa que tem 5 4 na região rosa. Assim é melhor de analisar, né? Ó, e a gente já tinha analisado, né? Aqui estão na mesma restrição, aqui está na mesma restrição e aqui está na mesma restrição. Então, ó, são 3 pares que estão na mesma restrição. Então já temos 3 coisas que não vão ter o número 4. Significa que aqui nessas duas caixas, as duas vão ter o número 4 na região rosa. Né? Porque se tem. Recapitulando, né? São 3 números 4 na região verde, significa que tem 5 números 4 na região rosa. E temos 3 pares já na região rosa, né? Que estão na mesma restrição. Então, esses aqui que não estão na mesma restrição, eles vão ter, nessas caixas, vão ter o número 4 na região rosa. Aqui nessa caixa só sobra essa posição para ter o número 4. E aqui o 4. Tem como a gente terminar o sudoku? Tem. Esse 4 eu tiro aqui, então 4, 4, 4, 4, 4, 4. Foi todos os 4? Foi. Então agora é só colocar os 3. Aí. Esse também não vou dizer muito que sufoco, né? Embora eu tenha tido um pouco de dificuldade no início, depois que eu peguei a manha, deu pra entender fácil o que era pra fazer. E esse sudoku, ele é muito interessante, assim, pra quem tá querendo começar nesses sudokus com regras alternativas, né, algumas coisas mais diferentes, porque às vezes a gente tem a mania de ficar olhando o que está sendo mostrado, sendo que tem vezes que você tem que olhar o que não está sendo mostrado, ou então o que está sendo escondido, né, que foi o caso. A gente viu, tem 8 números 7, tem 8 caixas, então vai ter, né, um 7 em cada região rosa, né? Na região rosa é de cada caixa. E aí depois a gente fez a mesma coisa, né? Com 7 números 8. Só que aí quando a gente já veio para 6 números 5, a gente já ficou em dúvida, né? Tava um pouco ambíguo. Só que eu demorei um pouco para perceber. Mas depois que eu percebi, deixou o resto do sudoku fácil, foi. Se a gente tem um número 2 só nessa região verde, isso significa que na região rosa vão ter 7 números 2. E a gente aplica o mesmo raciocínio, né, que a gente estava fazendo com os 7 números 8, a gente faz agora com 7 números 2, só que agora na região rosa.
Então, às vezes, não é sobre o que está sendo mostrado, e sim o que está sendo escondido. Isso você pode levar assim para o que você quiser na vida, né? Mas eu tô escolhendo agora aplicar só no Sudoku, porque também já tá ficando um pouco tarde, eu tenho que dormir para minha prova de amanhã. Então espero que tenham gostado e até o próximo Sudoku.